Olá, pessoal, tudo bem? Eh, eu estou aqui, quero mostrar para você, estava trabalhando aqui, estava desenvolvendo uma automação para uma imobiliária. Isso mesmo, uma automação para uma imobiliária. É um pouquinho diferente, tá? Porque nós criamos automações que não são mais representadas como antigamente, né? Que era o chatbot. E eu estou com trabalhando com automação desde 2013 para 2014. Na época do SMS, né? Isso mesmo, SMS. Nós criávamos automação para SMS, e mensageria, né? Sistema de mensageria. Tanto que nós temos até hoje esse sistema que se chama meuzap.com.br. Claro que o foco dele hoje é mensageria pelo WhatsApp, né? E é um sistema de CRM, de relacionamento de mensageria com os clientes, né? Tanto que todos os meus clientes que utilizam ou que desejam criar uma automação, um SDR, um atendente, um BDR, um closer, ou quer que seja para a sua empresa, nós disponibilizamos junto no pacote o nosso sistema da meuzap.com.br, que é o sistema de mensageria pelo WhatsApp. Bom, esse cliente aqui, em específico, ele trabalhava com chatbot, né? Ele tinha um aplicativo lá no WhatsApp dele que eh, direcionava para os seus colaboradores lá, seus funcionários da empresa, para cada setor da empresa, de acordo com aquilo que o cliente estava falando. Claro que chatbot você sabe que é mais ou menos isso daqui. Eu tenho esse daqui que ele cria o prompt para os meus clientes, né? Então, os meus clientes eles acessam isso daqui, fazem a dão as respostas aqui para esse chatbot e no final o sistema me manda aqui no meu WhatsApp o prompt pronto para eu poder colocar no meu no meu workflow, né? Aqui é um prompt de exemplo para você ver que é dessa empresa que é dessa imobiliária. Você fala, Henrique, tá muito simples, tá muito enxuto. Os nossos prompts são bem enxutos, tá? Eu vou te mostrar o porquê. E mais pra frente eu quero te mostrar todo esse nosso. Eu chamo de base, que é a base inicial para todos os nossos prompts, tá? Eu vou te mostrar aqui parte por parte, só para você entender um pouco do que eu estou dizendo. Essa base aqui eu só copio e colo para cada cliente meu e já tem um bom start para esse cliente. Claro que não é só copiar e colar, né? Primeiro você precisa entender o que está acontecendo, todo o processo. A grande questão é as pessoas querem olhar os vídeos, querem copiar os scripts e acha que isso vai ser suficiente. Você vai encontrar muito problema no caminho, você vai ter muitas coisas para corrigir, realmente. Não é tão simples quanto às vezes as pessoas falam, mas é de se aprender e é de se aplicar, né. Então quando a gente, aprende, a gente estuda, vai aplicando e vai entendendo todo o processo, né. Então a ideia é essa, você compreender. Tanto que eu estou iniciando esses vídeos aqui, esse é um dos meus vídeos, e aqui eu não vou focar tanto nessa minha base, tá. Mais pra frente eu quero focar nela, mas aqui eu quero só passar meio por cima para mostrar só um pouco da questão do desse meu cliente aqui, que é essa imobiliária aqui, que é essa automação que a gente está fazendo. Primeiro momento aqui o webhook, né, dou a rota, eu já explico porque eu tenho um evento do robô, eu tenho continue aqui, porque nós temos a nossa própria API, tá? Nós não utilizamos nenhuma API externa. É claro que nós utilizamos uma biblioteca chamada Bios, que é uma das mais estáveis, mais leves hoje, e para nós ela é excelente e é o que nós utilizamos por trás da nossa API, tá bom? Hoje muitas empresas utilizam dela, né? Muitas empresas como a ZPI, que utiliza um pouco dela, utiliza várias, na verdade é uma das empresas que eu acho que são bem qualificadas para quem deseja eh,
escalar o seu negócio, né. Tem Evolution também, o pessoal ouço bastante problema no caminho, mas o pessoal muito nota 10 lá, sempre tá corrigindo e, assim, muito legal, tem sido uma das que na verdade se despontaram, assim, se assim eu posso dizer, que mais cresceu nesses últimos anos, né. Não sei quanto tempo ela tá aí no mercado já. Eu trabalho com automação de WhatsApp desde 2015 para 2016, né. Então a Evolution acho que tá ali aqui agora recente, uns 2 anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás, não sei, talvez você me corrija aí, você me diga. Então nós criamos a nossa, desde o início nós iniciamos criando a nossa, usamos a WPP, utilizamos várias e nós fomos desenvolvendo em cima da Abelhos, a nossa API, tá. Tanto que hoje essa é um dos servidores nossos, né, hoje nós temos 6 instâncias ativas aqui, que são algumas instâncias de teste, né. Mas enfim, então nós utilizamos ela e talvez eu vou disponibilizar ela também. Não quero comercializar ela, não quero, fazer algo parecido com a Evolution, mas eu quero, na verdade, para aqueles que são meus alunos ou aqueles que, eh, desejam ter uma API para inteligência artificial, essa API nossa aqui ficou fantástica mesmo, muito legal. Tanto que ela identifica o que é robô, o que não é, ela paralisa, você tem a opção de paralisar a conversa quando entra já uma conversa humana através do aparelho. Então tudo isso é muito legal e tudo isso, dá para aplicar. Nesse meu caso aqui, não utilizo isso, porque eu criei alguns artefatos aqui para identificar o que é humano ou não, né. Nesse caso aqui, existem casos e clientes que, a partir do momento que ele começou a digitar, precisa realmente pausar a IA, porque ele precisa daquele time ali para realmente responder o seu cliente, né. Bom, então aqui eu tenho a pausa da IA, aqui eu tenho o filtro de mensagens, se é texto, se é áudio, se é imagem. Nesse meu caso aqui, não estou tratando imagem, tá. Na verdade eu vou deixar ela aqui, porque eu vou mandar uma mensagem que imagem a gente não vê e fica, mas aí quando o atendente receber essa imagem, ele pode verificar lá depois. Bom, mensagens do cliente, eu tenho um acúmulo de mensagens aqui para não ter aquela questão de ficar, eh, recebendo mensagem picotada, vamos dizer assim, fracionada, e daí a IA acaba se perdendo, né. Então aqui ele faz uma memória, né, no Redis, no banco de dados. Tudo isso eu vou ensinar você a subir esses bancos de dados, eu subo tudo, não utilizo na verdade hoje, nesse caso aqui, o Supabase, que por enquanto ele o Supabase mesmo, o servidor da própria Supabase. Mas eu ensino você a não precisar utilizar nem o Supabase, caso, por exemplo, eles estão mudando as regras, então porque muita gente está utilizando o Supabase gratuito, então, vai chegar uma hora que o Supabase não vai suportar ou eles vão dizer assim: "Opa pessoal, vamos cortar isso daí". Então eu ensino você a subir banco de dados de vocês mesmos, MySQL e assim por diante. Ah, aqui ele faz o read da mensagem, né, então a leitura da mensagem, tudo isso é para você ver que tem integração com o WhatsApp e mostrar que você não está fazendo algo ali, uma coisa muito forçada, algo assim que o WhatsApp ele percebe quando você não lê mensagem, você leu e a opção lá não está marcada na configuração. Então tem todas essas informações. Aqui tem o RAG. O RAG, ele traz as informações além do que o prompt tem, né, isso eu vou ensinar um momento depois. Eu utilizo hoje aqui o Supabase para o vetor, para buscar os documentos e ele grava no banco de dados, muito legal. E aqui eu tenho o agente, né, esse agente ele é com prompt externo que está aqui, né, no meu Google, que está no Google Drive, que está numa pasta do Google Drive que é o Google Sheet, né. Então ele traz essas informações aqui. Bom, eu não vou me atentar muito nisso, porque a ideia é mostrar para você aqui como a gente está trabalhando com esse cliente que ele gosta de setorizar e trabalhar como um chatbot,
é como se fosse um chatbot, só que aqui vai ser um pouquinho mais dinâmico e humanizado, mais interativo com os seus clientes para entender realmente o que ele precisa, né? Eu gero protocolo sempre. Por que que eu gero protocolo? Porque eu gosto de mostrar para o cliente esse atendimento aqui, ó. O que está acontecendo, o que não está acontecendo, os status, o horário, o dia, e para depois fazer os follow-ups também, né? Que a gente vou te mostrar aqui como fazer esses follow-ups, tá bom? Então aqui o setor, eu gero protocolo. Esse protocolo, eu busco se existe já um protocolo, só para você ter noção aqui, ó. Esse protocolo, eu estou pegando o dia, o dia, o dia de hoje, a data de hoje, né? É dia, mês e ano, né? Formato americano. E aqui os dois últimos números do cliente, né? Aqui eu mudei, claro, o número, né? Que estava o meu particular. Então aqui 23, 22 é o final do meu número. Ah, e aqui eu verifico se existe já ou não esse protocolo. Caso não exista, eu faço um update, eu faço um append, né? Uma inclusão nesse meu sheets aqui. Né? E aqui eu faço a setorização, né? Eu fiz uns suites aqui, então eu fiz um código em Java bem simplesinho que ele vai me setorizar aqui. Olha só que legal, né? Ele vem do atendente, porque é uma regra lá dele, daqui do meu atendente, é uma regra aqui do prompt, né? Que eu determino para ele me mostrar aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui para te mostrar. Aqui, ó. Então aqui eu tenho a minha classificação, eu tenho o meu direcionamento e meu protocolo. São regras, eu digo regras imutáveis que não podem mudar. Vamos lá aqui. Então eu recebo isso e aqui eu trato isso dessa maneira, né? Eu trato dessa maneira aqui e aqui eu consigo distinguir se eu preciso mandar agora para o financeiro, para o corretor e depois eu vou estar criando os demais, né? Como disse, na verdade eu estou ainda implementando e fazendo os testes. E uma coisa legal, sempre, toda vez que você estiver fazendo teste e colocou em produção para o seu cliente, uma das coisas é validar a mensagem. O que quer dizer isso, Henrique? Eu valido todas as mensagens que estão sendo enviadas para os meus clientes. Como? Eu dar um exemplo aqui para você. Onde está? Aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu te mostrar. Então aqui eu eu criei o prompt, eu criei um prompt, um LLM lá, bem simples, para ele dizer para mim, olha só que legal, isso é muito legal mesmo. Ele vai dizer para mim, ele vai pegar a última mensagem, qual que foi a pergunta do cliente, qual que foi a resposta da IA e qual que é o prompt. E com tudo isso, eu vou dizer para ele, ó, você deu uma nota de 1 a 5. Realmente você deu uma boa resposta, realmente você não deu. Você viu que tem alguns momentos que ele não deu uma boa resposta. Aqui, na verdade, é porque tá com um errinho ali, que ele tá trazendo a pergunta do cliente, uma pergunta, só uma pergunta antiga, então ele tá trazendo só a primeira pergunta lá. Mas, aqui eu vou mudar depois, é bem simples, não tem segredo. Então eu valido todas as mensagens, né? E aqui é o fracionamento, e depois eu explico para você. Então, por que que eu valido? Porque eu preciso entender se realmente a inteligência está respondendo de forma adequada. Bom, para não ficar tão longo esse vídeo aqui, ah, quero mostrar para você aqui. Então ele setoriza, ele tem aqui o financeiro. O que que tem nesse financeiro? Aqui só tem um número. Tem mais umas coisinhas, porque é os dados que eu quis trazer do banco das informações do Webhook, mas não precisava, tá? Então aqui eu coloco esse telefone. Em todos eu vou ter o telefone de cada setor. Esse meu cliente específico, ele tem um WhatsApp para cada setor. Então aqui eu seleciono, crio um código bem simples, que eu pego o fone recebido e determino ele já como fone recebido, passo para esse setor aqui, e a partir daqui eu faço eu vou lá no Supabase, faço um get many aqui, pego todas as mensagens desse meu cliente que foram trocadas até agora e
criei aqui um agente que me traz um resumo da conversa com esse meu cliente. Ele traz esse meu resumo e manda um alerta lá para o setor. Isso é muito legal mesmo. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui para você ver. Olha aqui. Henrique solicitou a renovação de um boleto tal e requisitou o boleto fosse reenviado devido a não ter recebido anteriormente. Em seguida, manifestou interesse em falar com o corretor, informando o nome e fornecendo um número. é, e Henrique também solicitou alugar um imóvel no bairro do Água Verde com valor de até R$ 1.500. A última mensagem foi essa, o cliente é esse e aqui está o número, né? Que o meu sistema aqui acabou já bloqueando. Ah, é muito legal. Então aqui foi essa conversa, ó. Oi, tudo bem? Olá, tal, você tal. Então essa foi a conversa, essa foi a dinâmica. Aqui tinha mais coisas que, por isso que ele tá falando do boleto, porque estava no na minha memória. Ainda eu não estou apagando memória aqui, que eu preciso começar a apagar, mas como eu não estou ainda em produção, está em homologação, eu não estou apagando a memória. Ok? Então é isso. Aqui, então ele faz esse resumo, envia o alerta e a partir daí o setor lá responsável já entra em contato, já sabe o que está acontecendo, a solicitação do cliente. Então, você vê que legal que dá para fazer? As pessoas perguntam assim, Henrique, como faço para poder trabalhar, desenvolver esses serviços de automação? Existem algumas coisas, né? Deixa eu só ver aqui que eu gosto de deixar bem organizadinho aqui. Ó. É, uma das coisas é assim, a gente, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo bem assim, simples para você, mas eu tenho essa garrafa aqui, certo? Tem essa garrafa de água aqui que ela vai estar sumindo por causa do meu chroma key aqui, mas não tem problema. É, para eu tomar água aqui, claro, eu tomo primeiramente uma água corrigida e tomo água filtrada, né? Para eu tomar essa água aqui, o que que eu preciso para fazer? A grande questão, as pessoas falam assim: eu não sou programador, eu não consigo programar, eu não consigo desenvolver. A grande questão, assim, hoje, nessa atualidade que a gente tem com a inteligência artificial, agiliza muito. Eu utilizo a inteligência todos os dias. Eu programo com inteligência todos os dias. A gente atende aqui uma gama de clientes, desenvolve várias automações, desenvolve vários sites, desenvolve vários sistemas dentro daquilo que a gente já trabalha, né? Que é as automações mesmo para as redes sociais, tudo. Mas enfim, a questão é você entender o processo, né? O porquê das coisas. Por exemplo, estou falando dessa água aqui só para fazer uma trazer uma narrativa aqui para você entender como que um programador ele tem que entender. Eu programo desde 2015, por exemplo, ali desde 2013 mais ou menos eu programo. Hoje eu sou full stack, desenvolvo programação e hoje focado em Python e também focado em inteligência artificial. É, Mas para você tomar essa água aqui, é simplesmente você abrir a garrafa e colocar a água do filtro? Se você pensou isso, é porque você ainda não está pensando como programador. Agora eu quero te dar esse feeling para você pensar como programador. Para você tomar uma água, precisa chegar a água até esse filtro. E primeiro, como que faz para essa água chegar até esse filtro? Aqui na minha casa, eu preciso ter o quê? Um encanamento que me ligue com o encanamento da rua. Então aqui em Curitiba é a Sanepar. A Sanepar precisa conectar, vai chegar ali um relógio e desse relógio distribui a água para mim, certo? E a partir daí eu paguei um construtor, paguei o encanador e fizeram toda essa instalação para mim. Chegou no meu filtro. Por que que eu digo isso para você? Se eu ligar o meu filtro na tomada, que ele é de tomada, sem ter alguma conexão e clicar no botão ali para sair água, ele vai sair se eu não tiver conectado a nada? Não. Então a grande questão é assim, eu pensar como um programador, eu pensar com as condições de chegar até aquilo. Existem condições, os ifs, as condições de como eu faço isso. Por exemplo, eu gero um protocolo. Agora, eu preciso saber se esse protocolo já
se esse meu essa minha informação aqui já está aqui nesse documento. Então eu criei uma condição. Então eu venho aqui, faço um get do protocolo gerado, porque ele só gera um protocolo único cada dia para o cliente, né? Como eu já expliquei ali. Eu pego esse protocolo, verifico se ele já existe. Ó, esse protocolo aqui não é vazio? Se ele não é vazio, eu dou true. Se ele for vazio, eu vou fazer um append. Eu vou criar uma informação. Você está entendendo? Eu criei ela aqui com esse append. Agora, se ele existe, eu simplesmente passo reto e sigo as direções. Então, pensar como programador é você ver as condições. Como eu chego até aquilo? Aí você usa as ferramentas certas. Então, é isso que eu quero ajudar você a entender que para programar você precisa ter uma cabeça de pessoas que pensa de uma maneira com condição, colocando condições. Como eu chego até isso? Como eu chego até aquilo? Então começa a provocar isso dentro de você, para que você comece a pensar e evoluir dentro da programação, né? E claro que hoje low code, no code, né? Eu não sou muito a favor do no code, né? Porque o no code ainda não é algo tão, tão exato, né? Então ele não vai ser tão preciso ainda. Por isso que você está vendo aqui, ó, alguns códigozinhos, ó. Seleciona o número, né? Eu precisava fazer uma. Existem ferramentas para poder fazer isso, né? Unir todas as informações que está chegando. Só que ela chega uma informação ou só do financeiro, ou só do corretor, ou só do outros aqui que vai ter. E eu preciso selecionar um número desse setor. O que que eu fiz? Eu criei um código que eu vou pegar essas informações. Tá entendendo? Sempre vai vir como fone recebido. Aí aqui eu seto isso para eu poder chegar aqui e mandar mensagem por ele, dos dados do setor recebido e aqui do fone recebido, tá vendo? Então a partir daí eu mando a mensagem e alerta para o setor. Então, o que que me chegou a fazer isso? É as condições de eu entender como chegar até ali. Eu tinha um problema aqui, ó. Eu tinha que eu tinha que colocar números diferentes aqui. Não podem ser os mesmos números. Agora tá o mesmo número porque é o teste, né? Mas eu precisava destacar números diferentes aqui. Se eu não tivesse essa ideia aqui, eu poderia ter outra, claro, mas eu condicionei a minha mente a entender como um programador. E eu coloquei as condições. Opa, eu posso fazer isso. Se eu fazer isso, eu consigo chegar com qualquer informação aqui que esteja com uma variável chamada fone, e daí eu vou pegar ela sempre aqui. Toda vez que tiver essa variável, eu vou trazer ela e vou utilizar ela aqui. Você está entendendo que legal? Tudo isso eu poderia usar uma agregar aqui, né, o fone, ó. Então agregava, ó. Podia fazer assim, podia. Mas na hora eu pensei nisso, porque essa parte aqui eu já tinha pronta. Eu ia só copiar e colar, porque eu já tinha desenvolvido ela. Agora essa, até chegar aqui, eu não tinha. Então eu fiz isso. Podia ter usado esse daqui, mas acabei usando agora esse daqui. E funciona super bem, entendeu? Aqui, por exemplo, acho que eu cheguei a mostrar aqui nesse vídeo aqui também, a setorização, como que eu faço? Eu pego aqui, o meu agente manda, dentro daquele texto, eu setorizo ele e, e faço esse switch aqui. Se for igual a ele, se conter isso, né? Se conter isso, se conter isso, se conter isso. E assim eu cheguei nesse resultado. Tá bom? Depois aqui eu vou pausar, né? Pausar a IA. Posso pausar ela caso já tenha passado para o setor. E o legal depois aqui eu faço um follow-up. Deixa eu ver se eu tenho aqui um follow-up já nesse. Tenho, olha só. É que como eu tenho a base pronta, então praticamente todos os follow-ups eu tenho aqui. Aqui eu pego o cliente, mando a mensagem para o cliente se ele teve mais alguma dúvida e encerro. Aqui eu posso incluir a limpeza
da memória, posso deixar ela guardada. Aqui também eu tenho ferramentas para criar o banco de dados, né, que eu já tenho aqui para facilitar. E aqui é a limpeza do atendimento, caso eu queira fazer, não deixar acumulando lá no banco de dados. E eu faço uma limpeza a cada 24 horas. E quando eu faço isso, olha só, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vamos colocar o dia de ontem. Vou fazer um follow-up aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho, ver se está no fluxo certo, tudo certo. Vamos ativar ele aqui. Ah, só o número que vai dar erro, quer ver? Vai dar erro. Ele pegou um item aqui, ó. O número deu erro por quê? Porque não tá meu número real. Vou colocar meu número real aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, coloquei meu número real aqui. Tá, vamos fazer novamente. E ele vai atualizar agora, vai mandar uma mensagem. Já chegou a mensagem e já atualizou aqui, ó. Resolvido. Tá vendo que legal? E chegou a mensagem aqui pra mim. Vamos lá ver. Tem aqui. Olá, Henrique Amaral. Finalizamos este atendimento. Ficamos à disposição. Caso ainda tenha alguma dúvida ou precise de mais alguma ajuda. Então, esse é o follow-up ali, simples só de finalização de atendimento, porque eu preciso mostrar um resultado para o meu cliente, né? Que foi resolvido pela IA, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um cliente aqui que eu resolvo tudo pela IA, né? Então a ideia dele é resolver o máximo de coisas, diminuir o maior número de atendimento humano, humanizado. Tá bom? Então essa é a ideia. Dá para fazer muita coisa. A ideia é assim: pense como um programador, comece a colocar as condições, não olhe só para aquilo e fale assim, isso é isso e pronto. É o copia e cola, né? Não tem esse costume apenas de copiar e colar. Eu já copiei e colei muito. Pode ser que muitas das coisas que estão aqui são copia e cola, mas eu entendo o processo dele. Eu preciso entender, eu preciso entrar nele e entender o que está acontecendo. Quando dar as mensagens de erro, as executions aqui, ó, deu um erro aqui. Deu erro porque a gente foi aquele erro do daqui do número, ó, tá vendo? Então eu preciso chegar aqui. A minha API já trouxe para mim número inválido ou não cadastrado. Eu abro aqui e eu vejo, opa, esse número que mandou. Tá entendendo? Então eu começo a pesquisar, a perceber aonde estão os erros, aonde estão as informações, o que que eu posso fazer. Tá bom? Então a ideia é essa. Bom, se você gostou de toda essa nossa conversa aqui, eu queria que você curtisse esse vídeo, curtisse, desse um like, vai me ajudar muito. Eu estou começando a criar esses vídeos, por quê? Porque eu vi muitas pessoas somente querendo ganhar dinheiro, né? E criando conteúdos assim muitos assim, para não dizer outras palavras, muito rasos, né? Sem conhecimento nenhum e sem destravar você. Eu quero destravar você aqui, se você quer começar a trabalhar com isso ou se você deseja a realmente ter isso dentro da sua empresa. Se você não deseja realmente criar nada disso, você só está aqui porque você gostou do conteúdo, além de você dar o like, curtir, seguir a gente, você pode nos chamar, tá bom? Pode nos chamar e aplicar isso na sua empresa. Nós vamos criar tudo isso para você, tá bom? E, e você que deseja realmente ganhar dinheiro com isso, dá para ganhar dinheiro. E, claro, a grande questão é assim: eu não preciso somente aprender a fazer, como eu preciso ser um bom profissional e colocar isso em produção e deixar isso funcional completamente, mas eu preciso também saber vender. Porque se eu não souber vender, eu não vou ter cliente. Então, assim, não se iluda com muitas coisas que as pessoas falam, mas queira realmente fazer disso um negócio de verdade. É, faça brincadeiras, crie os seus, né? Comece por você, né? Crie as suas SDS, seus closers, seus BDS, seus atendentes e depois começa a vender. Então vai atrás e comece a ter clientes. Aí você começa a desenvolver.
Se você aprender bem certinho, depois não fica difícil. Eu faço o que hoje? Eu copio essa minha base e vou passando para os outros clientes, né. Deixa eu salvar aqui, só para mostrar aqui para você, nesse daqui, nesse servidor, depois vou te ensinar você levantar servidor, como você fazer, a utilizar. Hoje eu utilizo a Hostinger, é um dos parceiros meus, assim, eles são fantásticos, atendimento, qualidade no atendimento, tudo muito bom, né. Eu tenho essa empresa aqui que é muito legal, eh, mostrar esse daqui só para você ver que é a mesma base, tá. Aqui eu tenho outras coisas, porque a gente existe alguns outros processos. Mas a base é a mesma até um certo ponto aqui. Depois tem outras coisas aqui que a gente vai adicionando, que aqui ele é uma automatização realmente de uma IA. Então aqui tem muita coisa por trás, muita coisa trabalhando. É muito legal mesmo, ó, humano, cancelado, livre, é muita coisa legal mesmo, né. Cadastro no chat, aqui já tem um sistema por trás, aqui eu tenho um banco de dados por trás, aqui tem o Google Sheets também, que eu utilizo, né. Então, uma infinidade de coisa. Aqui captura mensagem, hum, é muita coisa legal aqui, muita coisa legal mesmo. Isso daqui já é funcional, tá, isso aqui já tá rodando hoje no cliente, ó, já tem o follow-up lá, né, aqui só não manda mensagem, só que ele ativa lá para o cliente, faz a limpeza também, já tá ativo aqui todos os dias meia-noite, né. Aqui também todos os dias meia-noite também ele acompanha o follow-up, porque todo dia daí a pessoa abre uma conversa, esse cliente aqui tem pessoas que entram em contato meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Então, há uma infinidade de coisas que dá para você fazer, tá. Então, se você gostou, me segue, curte, já falei isso, mas, eu vou colocar um grupo aqui embaixo, se você quiser entrar nesse grupo, ele vai ser pequeno provavelmente, vai ter poucas pessoas. Mas lá eu quero ajudar vocês no início, quero ajudar um a um ali, você desenvolvendo projetos, tudo. E depois, claro que eu não vou conseguir fazer isso com todo mundo, tá bom? Então, um forte abraço, Deus abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima madrugada, assim como você estiver vendo esse vídeo, mas que você entenda que a gente está aqui para fazer esses grupos aqui, esses vídeos para realmente ajudar você, tá bom? Um forte abraço, até mais, um beijo no seu coração e Deus te abençoe. Até mais.